o verdadeiro sentido do Natal. Que sentido é esse? Que Natal é esse que nós podemos viver e aquilo que Deus tem para nós? Abra sua Bíblia em Lucas 2, 10 e 11. Olha o que a palavra do Senhor fala. Não temas, eis que aqui vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todos o povo, e que hoje vos nasceu, naquela cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Então baixa a sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai, que acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco. Pai, tira todo o sono, tira todo o cansaço, tira todo o mal-estar, tira toda a opressão, tira tudo aquilo que se levanta, Pai, contra cada um de nós, para que nós não entendemos e não compreendemos a Tua palavra nessa noite. Pai, fale conosco, revela algo para nós, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós podemos ver o verdadeiro sentido que é o Natal, né? Então aqui fala, não temas, né? Que aquele que vos trago uma boa grande notícia. Que notícia boa que trouxe para nós, né? A boa notícia é que Jesus nasceu. Ele nasceu para morrer por mim, morrer por você, e pelo amor dele, para que nós podemos ser salvos e conquistados pela graça e pelo amor dele. Então esse é a grande alegria de nós saber que Jesus nasceu pela nossa vida, né? Morrer por nós, nos salvar e nos resgatar, né? Então, o Natal é um dos momentos mais celebrados do ano. Você vê luzes, você vê presentes, festas, reuniões de família e mais do que isso é uma data, muito mais, né? Então, através do Natal, você vê que hoje há muito comércio, né? Através disso gerou presente, gerou muitas coisas, luzes, várias coisas aconteceu. Mas o sentido de tudo isso é o nascimento de Jesus. Isso é o principal. Mas através disso veio as distrações para tirar o foco daquele que veio, que é a boa notícia que Jesus nasceu. E é uma data é uma data comemorativa. Foi essa data que Jesus nasceu? Né? Alguns estudiosos falam que não, mas essa data é algo para comemorar o nascimento de Jesus. Estimula mais ou menos, eles imaginam que foi nessa beira dessa data que Jesus nasceu. Então, é algo que veio para trazer e para mostrar e para falar que uma boa notícia, uma grande notícia de alegria, que Jesus nasceu. Mas em meio de tudo isso, nós precisamos lembrar do que realmente nós celebramos, que é o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos curar, para nos libertar e mostrar para mim e para você que nós podemos viver a palavra, que nós podemos cumprir a palavra. Isso é o grande exemplo, é o grande testemunho vivo que Jesus trouxe para mim e para você. Então, o Natal não é apenas uma data de calendário, é uma mensagem eterna do amor, da esperança e também de uma salvação. É isso que traz
essa mensagem, que é algo eterno, é algo que é o amor, que é a esperança e que é uma salvação. E o primeiro ponto que nós podemos observar, que o Natal, ele revela o amor de Deus. Isso é algo maravilhoso. Então, o nascimento de Jesus é a maior prova de amor pela humanidade. Porque em João 3,16 ele fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para morrer por nós. Ele deu o seu próprio filho para vir, para nos resgatar, para nos salvar. Porque todos nós já estavam o quê? Perdidos. Só o judeu podia ser salvo. Só os judeus que já estavam com a sua salvação. E nós, estava tudo perdido. Mas Jesus, por Deus tão maravilhoso, ele entregou seu filho para morrer por mim e por você. Por esse tão amor que ele tem conosco. Então, Deus nos ama tanto que veio ao nosso encontro. Veio ao nosso encontro para nos transformar, para nos moldar, para nos ser curado, sarado e liberto. Então Deus, ele poderia ter nos salvado de muitas formas. Ele não precisava ter salvado através do Filho. Poderia Deus salvar nós de várias outras formas, do jeito que ele queria. Mas ele achou melhor. Pelo amor dele, tão grande que ele tem por nós, ele entrega o seu filho para morrer por mim e por você. Por esse amor tão grande que ele tem conosco. Então, mas ele escolheu entregar o seu filho, que nasceu como um de nós, sentiu as nossas dores e compreendeu as nossas lutas. Porque ele veio como o quê? Ser humano. Porque o povo naquela época olhava e falava, não tem como cumprir essa lei. Não tem como viver isso aqui. Não tem. Não tem como cumprir essas escrituras. Isso aqui ninguém consegue cumprir. Deus falou, vou mandar o meu filho. Então ele não veio para quebrar a lei. Porque muitas pessoas acham que Jesus veio para quebrar a lei. Não. Jesus veio para cumprir a lei. Para mostrar para nós que a lei de Deus nós conseguimos viver. E ele veio como carne. Veio como nós como ser humano. E mostrar para nós que nós também podemos viver e desfrutar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós podemos viver ela e cumprir ela na nossa vida. E se nós viver ela e cumprir ela, nós vamos ver as maravilhas, o poder de Deus, algo extraordinário acontecer. Então você lendo a Bíblia, você meditando na Bíblia, você vai ver vários testemunhos de vários homens, de várias mulheres que viveu algo extraordinário de Deus através da palavra. E isso não é diferente. Se nós ler e olhar e ver as histórias de cada homem, de cada mulher, muitas vezes nós estamos vivendo a mesma história. E você olha e fala, meu Deus, essa história é minha. Mas eles teve uma saída. Eles confiaram. E eles viveram. E cumpriu a palavra de Deus. Então é isso que Deus mostra. Então ele sentiu a dor no nosso lugar. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele sabe a luta que você passa, porque ele também passou. No momento do deserto, 40 dias, 40 noites, ele também foi tentado. Ele foi tentado porque ele estava com fome e com sede.
E o diabo veio para tentar. E é assim na nossa vida também. O diabo vem para nos tentar, para tirar nós do foco, para tirar da presença dele, para nós não viver algo extraordinário. Mas Jesus, ele não negociou o princípio, que é a palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós não negociamos o princípio, nós vivemos o algo extraordinário e poderoso de Deus. Foi por causa disso. Ele não negociou. Ele não abriu mão, né? Porque muitas vezes Jesus não poderia pegar com fome, poderia pegar aquela pedra virar pão? Poderia. Porque para Jesus nada era impossível. Ele poderia fazer, mas ele não fez. Ele não se deixou ser comprado. Ele não deixou ser negociado, porque ele entendeu. Porque nós muitas vezes negociamos princípios que não podem ser negociados. As verdades, aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Então, por causa disso que Jesus veio ao mundo. Veio para nos ensinar, para nos capacitar, para mostrar que com Deus nós podemos enfrentar qualquer luta e nós podemos atingir. Ele veio também, através disso, nos ensinar a orar. Toda vez que ele orar, ele saía para um canto e ele orava ao Pai. Ele nunca fazia nada sem falar ao Pai. Por que ele não poderia falar? Ele não poderia fazer sem orar? Poderia. Porque ele era Deus. Ele é o próprio Deus. Então, para ele, nada era impossível. Então, ele poderia ir lá executar. Ele não precisava orar. Mas por que ele saía e orar? Para nos ensinar que nós podemos ter essa conexão com o Pai. E com o Pai dá o discernimento, dá a sabedoria para que nós ir lá e executar. Por causa disso que nós temos a oração. Para isso que nos ajuda. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que nós estamos passando, os momentos que nós estamos enfrentando, nós precisamos retirar e falar com o Pai. E pedir a direção dele para que ele possa fazer. E ele dá a palavra. E ele cumpre a palavra. Porque Jesus, ele vivia em cima da palavra. Não fora da palavra. Ele cumpria a palavra. E essa que faz toda a diferença. Então Jesus, o amor ganhou rosto. Tocou a história e transformou a esperança em realidade. Ele fez algo extraordinário. Ele trouxe a esperança para nós, porque nós podemos ter uma vida de abundância, algo extraordinário. Quando ele morre naquela cruz, e quando ele ressuscita, e ele morre naquela cruz, o véu se rasga. Porque quem tinha a intimidade era só o sacerdote. Era só os escolhidos de Deus. Mas, quando Jesus morre naquela cruz, o véu é rasgado. E hoje, nós temos acesso direto ao Pai. Essa que é a esperança. É a realidade que nós temos. Que nós podemos ir direto ao Pai. Nós não precisamos ter nenhum intercessor. Nós não precisamos de ninguém para ir até o Pai. Nós mesmos vamos até o Pai. Nós temos acesso ao Pai. Nós não precisamos pedir para ninguém. Nós não precisamos chegar, ô Márcio, ora por mim, ora para mim, para que Deus possa fazer isso. Vai lá, Márcio, fala com Deus para mim. Não. Eu posso ir lá e falar com o Pai. Eu tenho esse livre acesso de ir até o Pai. E isso vai fazer a diferença. Porque quando nós vamos até o Pai, sabe o que acontece? Nós temos uma experiência profunda com Deus. Porque Deus começa a falar, Deus começa a revelar algo para mim e para você, e nós começamos a experimentar o milagre dele, algo extraordinário, poderoso. Por quê? Porque nós fomos até o Pai e o Pai respondeu, o Pai executou, o Pai fez aquilo que eu orei e coloquei diante dele.
Mas Deus usa o outro? Usa. Ora por mim. E Deus usa. Usa com o poder e com a tua graça. Mas Ele quer ter um relacionamento muito maior. Você com o Pai. É essa que é a grande verdade. Você com o Pai, você pode ir direto ao trono, direto à presença dele. É ir lá e falar. É ir lá e colocar diante dele, para que ele possa vir e fazer algo extraordinário. Essa que é a esperança, realidade do dia de hoje, para que Deus possa mover. Então, o Natal nos lembra que não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Que nesse Natal, o amor de Deus, ele venha nos renovar a sua fé. Que acende o seu coração, que aqueça o seu coração e que enche a sua casa de paz, de amor e de alegria. É isso que esse Natal significa, esse amor de Deus. É que Deus quer entrar na sua casa, agir paz, alegria e amor, e Ele quer te renovar, e Ele quer te fortalecer, e Ele quer te sustentar. E Ele quer aumentar a sua fé para que você possa ver algo extraordinário, algo poderoso. E Ele quer aquecer o seu coração, porque a chama dele acende o nosso coração para que nós podemos ter essa experiência profunda com Deus. E o segundo ponto que Deus tem para mim e para você, o Natal ele traz esperança para todos. Não é só para mim, é para todos. Deus, o Natal, ele traz uma esperança para todo mundo, para toda a humanidade. Você vê em Lucas 2:10 que nós lemos, que fala que o anjo anunciou as boas novas da grande alegria para todo o povo. Foi isso que o anjo fez. Ele anunciou que Jesus nasceu. Que o Jesus Todo-Poderoso nasceu. Então, o Natal não é só para alguém, mas era para todos. Não vem classificar se é rico, se é pobre, se é forte, se é fraco, se é justo, se é pecador. Não importa. Ele veio para todos nós. Para todos, não tem diferença nenhuma. Ah, não, Jesus veio só para fulano, ciclano, beltrano, para mim não. Não, para todos. Não tem diferença de classe, não tem diferença daquilo que você está vivendo. Não importa, mas o que Jesus quer é que ele entre e faz uma morada dentro da sua vida. É essa que é a grande certeza. Então Jesus, ele nasceu em uma manjedoura. Em simplicidade, mostrando que a esperança de Deus alcança até os corações mais humildes e feridos. Porque Jesus não poderia nascer num berço de ouro? Poderia. Mas Jesus não veio num berço de ouro. Jesus veio numa manjedoura. Simples, humilde. Para quê? Para nos conquistar. Para mostrar que Deus é humilde e é simples. E Ele veio para fazer toda a diferença, para salvar e para resgatar aqueles que estão feridos, aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Ele veio com humildade para nos salvar, para nos resgatar. E onde há Cristo, há esperança. Se Cristo está em nós, há esperança. É essa que é a certeza. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, há esperança em nós. É essa que é a palavra. Cristo está em mim. Se Cristo está em mim, tudo eu posso. Naquele que crê. Cristo está em mim, está em você. Então, onde você passar, você é o Cristo. Cristo está dentro de você. E há diferença aonde você passar. As pessoas vão estar de olho em você. Porque quando você faz uma atitude
de humildade, uma atitude diferente que impacta outra vida, primeira coisa que a pessoa fala, você é cristão, né? Porque essa atitude não é qualquer um que faz. Esse testemunho não é qualquer um que faz, né? Então é a diferença. As pessoas vão ver em você. Um exemplo muito claro foi na célula, o Tarley deu esse exemplo. Que ele, perto da casa dele, ele achou uma carteira, e a carteira tinha R$ 2.000 dentro da carteira. E ele pegou aquela carteira, o inimigo é tão astuto, que ainda coloca assim, você precisa desse dinheiro. Por que você não pega esse dinheiro e paga as suas contas? Por que você não pega esse dinheiro, faz isso, faz aquilo, faz isso? Ele olhou, ficou. Ele falou, não, isso aqui não é meu. Isso não é meu. O que ele pegou? Pegou a carteira, foi lá, pegou o documento, foi lá na TV e falou, olha, se achar o dono dessa carteira, fala o endereço meu e manda ele lá buscar a carteira, que eu tô com a carteira dele. E o cara foi lá. O cara pegou, viu, correu lá e foi na casa dele. Quando ele chegou na casa dele, o Tarley entregou a carteira. E quando ele abre, ele vê os 2.000. Ele falou, não acredito. Eu não acredito. Esse dinheiro era para minha volta, era para abastecer o meu caminhão. Eu sou caminhoneiro e eu precisava desses 2.000 para voltar. E eu não tinha dinheiro. Mas você achou, e ele quis dar até uma gorjeta, um dinheiro para ele, e ele falou, não precisa não. Mas é raro isso. Quando o rapaz da TV falou que estava com o Tarley, ele falou, está numa boa mão, e você pode ficar tranquilo, que se algo tinha lá dentro, você vai receber de volta. Porque você, alguém que achou, é uma pessoa de confiança. E ele ficou muito feliz e grato por aquilo. Que faz toda a diferença. Porque no mundo que nós vivemos, sabe como que faz? Pega o dinheiro, pega aquela carteira e joga bem longe. Quem é, não sei quem é. Isso, não, mas aí não sabemos se aquele dinheiro vai precisar lá na frente, alguém vai fazer falta. Pouco me lixando. Mas faz toda a diferença, porque o mundo não faz isso que o Tarley fez. O mundo pega, vai pegar aquilo ali e jogar fora, tô nem aí, o que ele procura, eu preciso pagar minhas contas, o importante é eu pagar minhas contas, ele que se lasque, vamos dizer assim, né? O verbo. Então é algo que muitas vezes acontece, mas ele não deixou, ele cumpriu, né? Então quando Cristo está em nós, há esperança. A diferença, nós fazemos a diferença, nós ajudamos as pessoas que precisam, que necessitam, nós não olhamos com o olhar humano, nós começamos a olhar com o olhar que Cristo olha, como Cristo olhasse, porque é assim que eu tenho que fazer, Senhor, diante dessa decisão, como o Senhor decidiria? Como o Senhor faria? É essa que toda a diferença, é que o Senhor fala, Senhor, como o Senhor faz? Porque eu quero fazer aquilo que o Senhor faria. Não quero fazer na minha carnalidade, não quero fazer no meu estilo, não quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer da forma que agrada o teu coração. E quando nós fazemos isso, as ricas bênçãos do Senhor caem sobre nós. E Ele derrama, e Ele conhece o nosso coração. Então, o terceiro ponto, para que nós podemos entender, o Natal nos chama à transformação. Então, o nascimento de Jesus não foi apenas um acontecimento histórico, foi um convite, foi o início de uma nova vida possível para cada um de nós. Foi algo extraordinário. Então, o Natal, ele nos chama a mudar o nosso coração, a renovar a nossa mente e a viver o amor
de Deus de uma forma prática. É essa que faz toda a diferença. Esse Natal, esse convite é algo muito forte. O Natal não é apenas o Natal, é um momento de renovação. É algo que Deus deseja mudar o nosso coração, renovar a nossa mente e que nós podemos viver esse amor verdadeiro que Jesus viveu. Isso que faz toda a diferença. É isso que Jesus, que Deus deseja para mim e para você. Romanos 12, 2 fala sobre isso. E não nos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Não conforme como o mundo vive, mas transforma a sua mente e renova a sua mente daquilo que agrada o coração de Deus. É uma metanoia, mudança de mente. É isso quando nós vem para Cristo Jesus, a mudança. Não tem como Jesus não mudar a nossa história. Não tem como nós vir a Cristo e não ser mudado. Não tem. Então, mudança, mudar a nossa mente, mudar aquilo que nós pensava como o mundo pensava e agora começar a pensar como Cristo pensa. É essa que é a mudança de mente. É isso que nós precisamos mudar, não pensar como o mundo pensa. Porque quando nós pensamos como o mundo pensa, nós só vamos para baixo. As coisas boas não acontecem. As coisas, só vai coisas ruins. Coisas do mundo, não tem nada coisa boa. Você pode observar. Se você olhar que é bom, daqui a pouquinho está caindo. Não tem coisa boa. Mas, quando nossa mente é renovada em Cristo Jesus, há mudança total, há transformação. Algo extraordinário acontece. E a nossa vida começa a viver um novo tempo, uma nova história. Algo acontece. Por causa disso que você olha e vê aquele homem que estava naquele mundo perdido, perverso, no mundo totalmente distorcido, e de repente ele conhece Cristo e muda a vida dele. Mas por quê? Porque ele conheceu o verdadeiro Jesus. Ele conheceu aquele que pode mudar. E ele permitiu que Deus entrasse dentro do coração dele e mudasse a história dele. É apenas isso. É aceitar, é crer, deixar que Deus entre, fala, Senhor, entra, muda a minha mente, muda o meu coração. É isso que nós precisamos. É isso que fala de toda aquilo que Deus deseja. Então Deus quer que nós temos uma nova mente, um novo pensamento, de uma forma que nós pensávamos antigamente e agora nós pensamos como Cristo pensa. Então celebrar o Natal é mais que lembrar que Jesus nasceu. É permitir que ele nasceu em nosso coração. E que muda, e que transforma, e que brota o amor dele dentro de nós. Isso significa o quê? Amar mais, perdoar mais, servir mais, viver de uma forma mais parecida com Cristo. Porque a coisa mais linda em Gênesis fala que nós fomos criados parecido com Ele. Olha que lindo, nós somos semelhantes a Ele. Então, quando a pessoa falar que você é feio, mentira, você é lindo. Você é linda. Foi porque Deus te criou. Você é a imagem de Deus. Você é criatura de Deus. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te formou. Foi Ele que gerou você. E Ele pensava, tinha planos, projeto para a sua vida antes do ventre da tua mãe. Deus já tinha plano, já tinha projeto para você. Então isso é lindo, gente. É lindo, porque você é parecido com Cristo. É isso que faz toda a diferença. Então, que nesse Natal, sejamos transformados pelo amor, guardado pela fé, e enviado para viver como Cristo viveu.
É lindo você ver quando Cristo viveu como ele fez. E ele fala para mim e para você que você vai fazer obras maiores que ele fez. Olha que lindo. Espera aí, loucura. Fazer obras maiores que Jesus fez. Isso é a palavra que tem para mim e para você. Nós vamos fazer obras maiores que Jesus fez. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus curou o enfermo. Jesus libertou. Jesus fez algo extraordinário. E é isso que Deus deseja fazer na sua vida e usar a sua vida como um instrumento e canal de bênção na vida do outro. É essa que é toda a diferença. É viver, é esse envio que nós precisamos viver como Cristo viveu. E isso vai fazer toda a diferença. Mas nós não vivemos, sabe por quê? Porque nós temos medo, nós duvidamos e nós não acreditamos que Deus pode fazer. Mas se nós crer, nós vamos viver. Se nós crer, nós veremos a graça e a glória de Deus. Nós veremos os milagres, nós veremos cura, nós veremos libertação, nós veremos algo extraordinário, nós vamos ver mortos ressuscitar. Quando Jesus chegava, falava assim: não, ele não está morto, ele só está apenas dormindo. Mas mestre, que é isso? Já tem 4 dias. 4 dias ele já está fedendo. Lázaro está fedendo, Senhor. Como que você fala que ele está apenas dormindo? Está morto. Mas Jesus, por que você não veio antes? Mas porque não era a hora, nem o momento. Jesus demorou, sabe para quê? Para que o povo crê, para que o povo pudesse ver a mão e a graça de Deus. Muitas vezes Deus faz milagre dentro da nossa casa, nos cura, nos liberta de algo extraordinário, sabe para quê? Para nós ver com nossos próprios olhos e partir daquilo, crer e começar a seguir e viver aquilo que Deus tem. Essa que é a certeza, é isso que ele faz. É algo extraordinário. Então, que nesse Natal nós possamos ir além das tradições, lembrar do verdadeiro presente, que é Jesus Cristo. Que ele seja o centro da nossa celebração, que ele seja o centro da nossa família e que ele seja o centro da nossa vida. É isso que é a celebração. É isso que é celebrar a vida de Jesus. É isso que nós precisamos reunir em família e celebrar aquele que nasceu, aquele que vive, aquele que reina dentro de mim e de você. E é aquele que transforma, é aquele que coloca o amor, é aquele que brota e transforma a nossa realidade. E é celebrar a vida e colocar ele como o centro de tudo. Louvar ele a centro de tudo. Final de semana, fui convidado de um casamento de 50 anos da minha tia. A minha filha ficou escandalizada. Uma criança de 9 anos. Quando ela começou a ouvir umas músicas, ela falou: pai, isso é música de Deus? Eu falei: não, filho. Não é música de Deus, não. Estranho. Aquele povo, pessoas mais idosas, fumando, ela olhando aquela situação. Mas, pai, aquele povo com uma garrafinha verde, que é isso? Ela ficou escandalizada com a minha família. E ela olhou aquilo e falou: que é isso? Isso não é um ambiente agradável para ficar, não, pai.
Uma criança de 9 anos. E aquilo eu olhei e falei, filha, eles não são convertidos. Eles vivem outra vida, outra realidade. Eles não vivem aquilo que você vive, que o papai vive, que a mamãe vive. Totalmente diferente. Mas nós temos que orar para que Deus alcance e que muda a história da nossa família, da nossa geração. Porque é triste, porque o meu bisavô é batista de berço. Ele vem de uma tradição cristã que buscava a Deus, e meus avós, meus tios, minha avó, todos eles serviam ao Senhor, e no meio do trajeto se perdeu do caminho. E tem uma tia, que é da parte da minha avó, ela orava para que alguém da família seria resgatado. E o dia que eles ficaram sabendo que eu fui convertido, mudado de vida, porque é aquela mudança de mente. Quando Deus muda a nossa história, muda a nossa mente, nós mudamos o nosso comportamento, a nossa realidade. E aquilo fala muito. E aí o que acontece? Os tios lá, que era evangélico, olhou e falou assim, glória a Deus que tem um da família. Porque começa em um para que Deus possa ganhar o resto. E fazer a diferença. Então isso que faz toda a diferença. Começou em mim. E através de mim, eu ganho o meu próprio irmão mais velho. Que o meu irmão mais velho era exemplo para mim. De repente, o mais novo vira exemplo mais velho. Então não tem idade. As coisas de Deus parecem loucura. Não tem idade. Porque o mais novo ser exemplo mais velho, o mais velho é exemplo mais novo. Mas era invertido. E hoje, ele pergunta. Hoje, ele tem dúvida. César, eu estou com dúvida disso. O que eu faço? Me ajuda. Mas ele não faz algo sem me perguntar. Porque ele já quebrou muito a cara. Viveu muito tempo perdido. Mas Deus resgatou ele. Porque ele era para estar morto e ele viveu. Ele sofreu um acidente que ia ter polatrasmitino craniano. Ele ia ficar numa cama, vegetando se ele sobrevivesse. E Deus deu a vida para ele de novo. E resgatou ele da morte. E ele sobreviveu. E hoje, normal. A única coisa é o esquecimento. Só. Mas come, bebe, anda, faz de tudo. Foi um milagre vivo. Foi algo extraordinário que Deus fez. Dentro da minha casa, dentro da minha família. E é isso que Deus faz. E é isso que faz toda a diferença. Por causa disso que você tem que ensinar o seu filho para o caminho que ele deve andar. Porque lá na frente ele não vai se perder. E uma criança de 9 anos falar aquilo para mim, olha o olhar de uma criança de 9 anos. O que é aquilo, pai? Fumando. Uma pessoa idosa perdendo sua vida por causa de um cigarro. Olha aqueles lá, os bebendo, enchendo a cara, se embriagando. O que é aquilo, pai? Então, ensina o seu filho. Ensina o caminho. Que lá na frente ele não vai ser desviado. E ele vai ser boca, e ele vai ser instrumento, ele vai ser canal de bênção, porque o seu testemunho fala muito. Não desiste. Não desista. Porque dá vontade de desistir? Dá. Mas não desista. Ora, consagra, continua na presença de Deus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos viver e celebrar que é Jesus. Que ele seja o centro da nossa casa, que ele seja o centro da nossa família, que ele seja o centro da nossa
vida. Em João 1,14 fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que lindo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, que a paz, que o amor, que a esperança de Cristo enche o nosso coração hoje e sempre. É essa que é a certeza de que Jesus veio. E esse é o verdadeiro Natal. É essa que é toda a realidade. Nós podemos fazer o Natal totalmente diferente. E ter essa paz, esse amor e essa esperança em Cristo, que Ele enche o nosso coração.